Pessoal, então, bom dia para Bom todos dia. aí. Antes de mais nada, né, eu quero me desculpar pela ausência na aula de ontem e de anteontem, porque excepcionalmente eu estava com um problema de saúde próprio, estou tossindo um pouquinho já, né, peço desculpas por isso, mas eu tive que ficar de molho exatamente para me recuperar para poder hoje estar em condições razoáveis aqui de conversar com vocês. E eu gosto muito de acompanhar os debates para poder trazer, né, outros assuntos, complementar e tal, mas eu sabia também que vocês estavam em ótimas mãos, né? Tanto do Marco quanto da Shine. E nosso objetivo aqui, de uma maneira geral, é mais debater o assunto, trazer, né, novidades, iluminar uma opinião diferente. Aqui, né, muito provavelmente todo mundo tem uma experiência maior ou menor, mas alguma experiência no ramo. Então, é trazer alguma luz, alguma opinião diferente sobre os assuntos aqui dentro de mediação de conflitos na saúde, que é o nosso foco principal aqui de trabalho profissional. Nós vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, quando der 10 e meia, para todo mundo tomar uma água, um café. Quem puder abrir as câmeras, eu agradeço, é bom, é ótimo, na verdade, ver o pessoal. Então, e até facilita, né, a interação. Eu gosto muito de interação, então fiquem à vontade para levantar a mão, para me interromper a hora que quiser. Às vezes eu vou só concluir um raciocínio e aí passo para vocês. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernando Guilhom, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora na área, né? Tem uma empresa também no segmento de mediação na área da saúde e tem uma trajetória, né, nesse segmento aí, né, em torno de uma década, um pouquinho mais. Tem centros de mediação na universidade, recebemos aí 2 prêmios do CNJ no setor, e estamos com um caminho aí já de, sei lá, mais ou menos aqui uns 6 anos focados absolutamente na área da saúde. Então a nossa experiência maior agora realmente é nesse setor e a gente vem explorando, né? Lógico que o que manda, né, a minha percepção é a teoria geral, mas tem sempre uma aplicabilidade um pouquinho diferente ali em cada um dos segmentos. Então, mas no final da história, o que manda para mim é sempre a teoria geral. É ali que às vezes o calo aperta e quem tem essa teoria geral mais sedimentada, ele lida melhor com esses desafios que vão aparecendo, né? Em qualquer que seja a área. Tá? Pode passar, Duda. Eu vou pedir para a Duda passar aqui para mim. Então a ideia básica, gente, é isso aí, ó. Trazer alguns dados estatísticos. Por que eu gosto de dados estatísticos? Falar é interessante, mas mostrar dados com alguns órgãos nacionais e internacionais de renome, né, que tem algum peso aí no cenário nacional e internacional, dá uma consistência para o nosso discurso. Você vê como é que as coisas estão andando de verdade. Porque uma opinião pessoal é uma coisa, um dado estatístico é outra, ainda que as estatísticas sejam também questionáveis, lógico. Mas traz algum elemento para a gente poder avaliar. Acho isso muito importante, com certeza, por exemplo, o Ricardo, na área de seguro, a estatística fala alto, né? Sinistralidade, etc., essas coisas. Então, assim, é um indicador de decisão estratégica fundamental. Então, cada um que foi a Ana, Lossandro, né? Eu estou pegando o pessoal para Cristo aqui que está abrindo a câmera, né? O Marcos e tal. Você está pensando no seu segmento ou na área da saúde, inclusive para você vender seu peixe, né? Você tem que falar assim, ó, você tem que mostrar que o problema existe. E nós não estamos inventando o problema. Se são dados da OMS, dados do Ministério da Saúde, esses dados têm que ser considerados. Então, os dados estatísticos são para isso, não é para explorar aquele dado estatístico ao máximo, mas para ter uma noção básica, até porque as estatísticas também, muitas delas são defasadas, né? Acabam perdendo um pouco. Eu vou até trazer algumas aqui de cabeça que eu tenho, mas eu acho que é muito interessante trabalhar com eles. Muito interessante, porque eu acho que a gente fica numa lógica de realidade maior. E eu tenho muito medo, né? Eu não sei se aqui
todo mundo 100% é advogado, mas é bem provável que seja, né? Eu fico um pouco com medo que as faculdades colocam a gente num que eu chamo de castelinho de cristal separado, e aí a gente fica, às vezes, sem uma noção muito clara. Pelo menos eu não vejo, eu lecionei em muitas faculdades, eu não vejo essa exploração da realidade com os assuntos jurídicos e como isso pode ser funcionar como uma forma de resolver aqueles conflitos. Então, pegar esses dados da realidade, o que a gente pode fazer para mudar? Se tivesse tudo muito bom, talvez não fizesse sentido a gente trabalhar com a mediação mesmo. Mas as estatísticas estão mostrando outra coisa. Então, era isso, para uma especialização na saúde, mesma coisa. E aí, a implantação do centro de mediação e o projeto Evelina já trabalham, né, esses últimos 2 tópicos, trabalham numa linha muito concreta, muito prática do que foi feito no projeto específico Evelina, que é o grande primeiro projeto de mediação no mundo, foi, né, construído, né, em Londres, no Hospital Pediátrico, e também com aquela ideia de transmitir para vocês aqui, para a gente debater, a gente não precisa reinventar a roda. Tem algo que dá para seguir uma lógica, né? Não é receita de bolo, mas também não precisa reinventar a roda, porque os projetos têm uma base de orientação muito próximas, tá? Não estou dizendo que não cai inovação, muito pelo contrário. É trabalhar com a base concreta, sem reinventar a roda e adaptar as situações, como estávamos conversando, né, Ricardo? Adaptar as situações do país, do estado, né? O Brasil é grande demais. Desculpa. Então, adaptar o estado. Nós já treinamos equipes em todas as regiões do Brasil, praticamente todos os estados. Então, o que acontece, às vezes, no hospital do Rio Grande do Sul é diferente do que acontece no hospital no Rio Grande do Norte, no Amazonas e assim por diante. Numa capital ou numa cidade, né, do interior. Nós temos um mosaico aí de 0 a 1 milhão, né? Então, tem, obviamente, as adaptações têm que ser feitas, mas a gente tem de onde partir. Tem de onde partir. Então, e o que o mundo tem feito para nos orientar nesse sentido. Ok, gente? Pode passar, Duda, por favor. Pode avançar. Olha lá, gente. Bom, esse estudo aqui é interessante. Eu vou dar só umas pinceladas no que eu acho mais importante nos slides, tá? E vocês podem me perguntar, obviamente, aí sobre os detalhes. Mas, primeiro, esse é um estudo de 2021, tá? Depois a gente pode até debater a questão pandêmica, tá? Para ninguém correr o risco. As estatísticas pré-pandemia já também demonstravam, depois eu posso citar algumas, já demonstravam uma situação não favorável, para não dizer já muito grave. Tá? Mas esse aí é de 2021. E aí, ó, os principais desafios dos colaboradores em todos os continentes. Provavelmente a China deve ter comentado com vocês ontem, e eu recomendo mais uma vez. Quem tem muito interesse nessa área de saúde, acompanhe as publicações do Jornal da Experiência do Paciente. O Duda, se puder, coloca aí o site, e etc, essas coisas aí. Internéticas aí. Acompanhem, gente, porque são artigos do mundo inteiro sobre experiência do paciente, que na minha percepção é uma evolução do estado da arte, do conhecimento da área da saúde que está tangenciando a mediação ou a gestão de conflitos. E esses dois universos se tocaram há pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo tempo. Basta acompanhar para algumas pessoas falar, não, eu acho que é por tempo. De uma maneira geral, eu entendo que é há pouquíssimo tempo.
vocês vão perceber que esse é um dos principais, né, órgãos de publicação do mundo sobre o assunto, e o pessoal da área da saúde ainda, apesar dessa experiência em nós, né, ter 10 anos, um pouquinho mais, foi de 2003 para 2014, então, 10 anos. Mas, como vocês sabem, as coisas, né, demoram um pouco a se espalhar pelo mundo, vamos dizer assim. Então, veja bem, nesse estudo específico, os 4 principais pontos, olha lá, equidade, conexões significativas, propósito e liderança, são 4 pontos que, na minha opinião, estão muito vinculadas à questão das relações interpessoais. É por isso que eu falo que o domínio da teoria geral da mediação é fundamental. Então, quando eu olho para a equidade, conexões significativas, propósito, liderança, eu estou trabalhando, né, com uma percepção do ponto de vista da gestão de conflitos, de autonomia, de relações duradouras, sustentáveis. Isso do ponto de vista, obviamente, das lideranças, mas também dos seus liderados. Então a gente tem, né, e aí vai uma dica básica, até, vamos dizer assim, comercial, né? E a gente tem visto isso o tempo todo na nossa trajetória. Se não houver engajamento da alta administração, esqueça. Né? Se a administração não comprar a ideia, vai ser difícil implantar aquilo ali. Mas, ou seja, o que mostra essa estatística para nós é que o tema dessas relações interpessoais ele é absolutamente significativo em todos os continentes da Terra, do planeta. E o pessoal tem mania, né? E agora eu tô inovando, não sei se eu estou inovando ou não, mas eu nunca vi ninguém falando isso. O pessoal fica chamando a gente de soft law, né? Soft law, não sei o quê, né? E outro dia uma aluna veio falar comigo isso, eu falei assim, não é soft law, não. É deep law. O negócio aqui é porque a gente resolve o problema, só que com profundidade. A gente não põe fim ao processo administrativo ou processo judicial. A gente resolve. A gente, que eu digo, é a mediação. Não sou eu. O procedimento, as técnicas e todo o arsenal à disposição da mediação é para que o problema da necessidade institucional, profissional, pessoal seja resolvido de maneira profunda, permanente, duradoura, ganha-ganha, etc., igual vocês sabem. Então, essa é a percepção fundamental, entendeu? Desse estudo aqui de 2021. Pode passar, Duda. E aí eu vou falar mais um pouquinho, abro para vocês, tá, gente? Pode ir anotando aí se alguém quiser, ou me interrompa, como eu já mencionei, né? Uma outra questão fundamental que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que não é segredo para ninguém, só que as estatísticas são assustadoras, e eu não tinha essa noção tão clara, né? Eu pergunto isso muito em curso, em sala de aula, em palestra e tal, para ver se as pessoas têm dimensão, por exemplo, do que se gasta no mundo com saúde mental. Todo mundo sabe que é um tema importante, que está, né, tá na mídia, essa coisa toda. Mas muitas vezes eu pergunto, quanto se gasta, né, por afastamento decorrente de doenças comportamentais no planeta Terra, por ano, segundo a OMS? Não sou eu que estou falando, é a OMS. E aí o pessoal vai soltando, né? Vamos pegar vocês aqui, o Ricardo e Marcos, estão com a câmera aberta. E quem quiser responder no chat, fica à vontade. Quanto vocês imaginam aí? Esta cola está aqui, né? Acho que não está, não. É difícil, né? Dados mundiais é sempre uma coisa difícil você chutar, né? Vamos dizer assim. Vocês têm noção disso? Gente, é $1 trilhão. $1 trilhão que é gasto, segundo a OMS,
pelas empresas e pelos governos em decorrência de afastamentos de pessoas relacionadas a questões comportamentais, porque isso, como acho que a maioria deve saber, né, todo afastamento tem um CID lá, um Código Internacional de Doenças, e nesse conjunto das CIDs, desse Código Internacional, tem o agrupamento F, que é vinculado a doenças comportamentais. Então é relativamente fácil de fazer essa estatística. E o interessante disso, que está um pouco nesse slide aqui, e em outras estatísticas, mesmo pré-pandemia, tem estatísticas nacionais aí de 2000 que foram publicadas em 2014, 2015, pelo Programa Trabalho Seguro do Governo Federal, identificando que o ponto fundamental é a forma das relações de trabalho. Como os trabalhadores, né, os gestores se relacionam entre si. Esse é o ponto. Então está todo mundo, ou vamos dizer assim, né, tem uma grande massa muito qualificada, muito objetiva, preparada, mas que não sabe lidar com o colega. E aí sai da frente. Mas vem as consequências. Ali na frente, o preço vai ser cobrado. E é isso. Que preço é esse? Você sabe qual é o preço? Segundo dados do OMS, que esses dados são de 2023, se não me falha a memória, $1 trilhão ano. Então, por que isso é importante para nós como advogados, para nós como prestadores de serviço na área de mediação em saúde? Olha lá, Ricardo, a gente estava discutindo. Para quando eu chegar para um dono de hospital, para uma operadora de plano de saúde, você sabe o que está acontecendo aqui? Né? Então, tem grandes desafios das operadoras e dos hospitais que estão vinculados a isso. E como é que a gente pode lidar com isso? Isso eu estou mencionando não só, né, de uma operadora que vai ter que custear, mas também a própria equipe interna do hospital. A própria, como a gente treina, né, com certa frequência aí, equipe de hospital, o número de conflitos e a gravidade por dificuldade de relacionamento interpessoal é absurdo. Porque ali, além da complexidade de qualquer relação de trabalho, você tem um ambiente bastante, vamos dizer assim, não só complexo, mas com um nível de ansiedade, um nível de risco, né, de morte, esse tipo de coisa, que ele eleva os padrões básicos de relacionamento ali. Então ninguém imagina que vai chegar uma pessoa, por exemplo, que é um grande tema trazido pelos hospitais, ninguém imagina, né, eu acho que em sã consciência, que vai chegar uma mãe, um pai, um familiar de alguém num pronto atendimento, numa emergência, muito tranquilo, né? Acho que é provável que isso aconteça. Então, qual é o caminho? Vamos nos preparar para isso. Se você não tiver uma gestão adequada de conflitos no pronto atendimento, na emergência, não vai dar problema. Qual é a dúvida? E aquele seu funcionário, né, aquele seu médico, o seu, às vezes, psicólogo, às vezes o enfermeiro, etc., quem está na linha de frente ali, com alguns meses de trabalho, está afastado. E aí, porque isso não é um caso, não, né, gente? Não é um caso, nem 10, nem 20. Como eu disse, é $1 trilhão gastos por ano. Então não sou eu que estou inventando isso, mas a consequência está aqui e o que a gente precisa fazer. O que precisa fazer? Utilizar a lógica, a técnica, o procedimento da mediação para organizar melhor o hospital. Por isso que a turma da governança é muito, assim, ouvinte da nossa fala. Aí a relação que eu contei para vocês, como a experiência do paciente, esse assunto, experiência do paciente,
tangencia a gestão de conflitos e o pessoal fala, nossa, é isso que a gente precisa. É exatamente isso que a gente precisa, porque a gente não sabe lidar com o conflito internamente. Porque praticamente ninguém foi treinado nisso. Então, precisamos treinar as equipes, precisamos mudar, né? Para quê, né, Ricardo? Fazer um trabalho preventivo. Você quer que aquele médico esteja lá mês que vem, ano que vem? Porque daquele estresse vai virar o quê? Um processo de erro médico, de indenização, não sei mais o quê. Você precisa de 2 processos para enlouquecer? Basta um, né, gente? Não precisa de 2, né? Você lá que estudou a vida inteira, se dedica, saúde, não sei o quê, uma agressão física de um paciente, de um familiar, traz um trauma pro resto da vida, muitas vezes. A gente acompanha isso todo dia aqui, toda semana. Pode passar, Duda. Eu queria abrir para vocês um pouco, eu estou falando demais. Perguntas, dúvidas, comentários? Eu vou te fazer uma pergunta. Dentro dessa estatística, né? Eu, como assim, não é que eu duvide do ser humano, mas a gente acaba sempre com essa coisa. É possível a gente imaginar que muita gente está colocando isso na conta da pandemia? E não está, por exemplo, eu estou com esse problema, é por causa da pandemia. Desculpa, porque no seu que aparece Vila Real, Advocacia. Qual o seu nome? Oi, bom dia, Juliana. Juliana? Ah, desculpa, Juliana. Não, então não foi você. Quem falou aí, gente? Desculpa, Juliana. É porque eu estava ouvindo, por acaso eu me confundi. Estava ouvindo uma voz masculina. Foi o Ricardo. Ricardo. Ah, foi você, Ricardo. Eu falei assim. O Vila Real levantou a mão e você falou. Desculpa. Falei, é possível a gente colocar uma parcela desse percentual aí da pessoa que coloca isso na conta da pandemia? É por causa da pandemia e, na verdade, não é tão assim, vamos dizer assim, mas aí coloca fecha a conta na pandemia que é mais fácil. É possível a gente imaginar isso? Eu já vou responder. Eu deixo todo mundo falar e depois eu vou respondendo, que eu vou ligando uma coisa a outra. Maravilha, Ricardo. Juliana. Foi bom que eu já descobri o nome da Juliana. Vai lá, Juliana, perdão. Bom dia, doutor. O senhor pode, por gentileza, repetir para mim o nome da publicação que o senhor mencionou agora há pouco? Tá, eu não consegui anotar. É o Jornal da Experiência do Paciente? Ah, isso mesmo, então. Isso. Obrigada, era isso. O Juliana, tá ali na Maria Almeida, que é a Duda, tá? Ela colocou ali o link, né, do jornal. Ah, muito obrigada, vou entrar. Tá? Mas chama Jornal de Experiência do Paciente. Só que tá em inglês ali, né? Tá. Mas é muito interessante, artigos do mundo inteirinho, tá? Muito obrigado, Juliana. Obrigado, senhor. Rosângela, gente, não precisa me chamar de senhor, nem doutor, nem coisa não. Fernanda, tá bom demais, Guilhom, tá? Bom dia. Rosângela. Bom dia, Fernando. Pegando o gancho do Dr. Ricardo, ele colocou num chat também sobre as Forças Armadas e o policial militar. No caso, o pessoal da saúde, na época da pandemia, são pessoas que trabalham sob pressão, muita pressão, né? São profissionais que trabalham sob muita pressão. Então, no caso, essa estatística seria, no caso também, né, a parte da mediação, o senhor sabe se tem alguma coisa referente ao tratamento, à possibilidade de colocar mediação nesses órgãos, né, nessas partes, trabalhar preventivamente, como o senhor falou, né? E para poder... Porque, assim, a mediação, ela tem que tratar as pessoas, né? Tem que jogar técnica e tal, para poder as pessoas saírem melhor. Então, não sei se existe alguma possibilidade disso, né? De estar fazendo uma coisa preventiva dentro das profissões que trabalham sob pressão, médica sob pressão, saúde, enfermeiro, principalmente enfermeiro também, que é naquela correria das pessoas chegando, né?
na emergência, e os policiais militares também, Forças Armadas, todo mundo trabalha sob pressão. Eu percebo que todo mundo que trabalha sob pressão entraria nesse rol de problemas, né, com mental. Muito bom, Rosângela. Está anotado aqui, já vou responder assim que todo... Sheila, fica à vontade. Olá, bom dia a todos e todas, né? Essa provocação agora me fez, e aí eu pedi até ajuda, né? Fiquei bastante reflexiva. Eu trabalho no setor público, trabalho na saúde do setor público. Atualmente eu sou dirigente sindical na Prefeitura de São Paulo, e a mediação, ela não existe, né? Ela existe no papel, mas a gente não consegue avançar. Inclusive, a gente está com muito processo no Ministério Público, e a gente não avança, com dados, com NR, toda a documentação provando todas as inadequações, e a gente não consegue avançar. E essa questão do adoecimento no serviço público tem gerado, inclusive, suicídio dentro do ambiente de trabalho. Tem vários casos de suicídio. E aí veio essa coisa, né? Quanto que a gente consegue, dentro do setor público, avançar isso? Porque existem as mesas de negociações que seriam uma mediação, mas ela não sai dali. Por exemplo, quem faz a mesa de mediação, ela não tem governabilidade nenhuma. Ela pega a informação, leva para a gestão e a gestão nunca devolve. Eu vou dar só um exemplo, que a colega até colocou da questão da pandemia, da pressão. Em 2020, 2021, os enfermeiros, os médicos que estavam na linha de frente, eles foram obrigados a dar plantão de final de semana. Isso há 2 anos, né, em 2021. Até hoje não receberam esse plantão. E a prefeitura alega que não vão receber, porque como não foi publicado um diário oficial, não teve previsão orçamentária. Então é uma coisa que a gente vai ter que judicializar. Olha o absurdo. E aí, judicializando isso, o desgaste, porque assim, se a pessoa não vai, se a gente tem um decreto de estado de emergência, a pessoa é convocada de forma verbal, que não dava tempo de viabilizar via DO, e agora ela simplesmente, vocês não vão receber 2 anos de trabalho todos os sábados, e com medo de perder alguém da família, com medo de adoecer, e sob pressão de perder o emprego, né? Porque se ele não aparece, está prevaricando. Então, eu queria que o doutor Fernando falasse um pouquinho disso, o quanto a gente consegue avançar. Por exemplo, outro problema que a gente tem é a terceirização. A terceirização está avançando de uma forma que não se respeita mais os espaços. O que a gente tem, que outro exemplo, que seria a mediação? Os conselhos gestores de unidade, por exemplo, na saúde. Né? Da gente lá, que ela é formada tripartite, usuário, trabalhador e gestão. Só que não se respeita mais esses espaços. Então, a gente não tem mais ferramenta. Né? Eu sou da área da saúde, adoro os cursos que a ESA promove, principalmente na área da mediação. Por quê? Porque me ajuda muito. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, que estão aí na linha de frente, me dar um conselho, que caminho a gente pode seguir, porque, ó, de verdade, até o Ministério Público, a gente judicializou uma ação agora de uma obra inadequada e que estava sendo realizada com um trabalhador dentro. O Departamento de Gestão e Saúde do Trabalhador da Prefeitura foi lá, apontou inúmeros riscos ocupacionais, desde barulho, risco de queda, e aí na hora que a gente faz o CAT, a Prefeitura nega. O próprio órgão que aponta a questão do risco ocupacional, ela nega. E quando a gente leva para a mesa de mediação, a gente não consegue avançar. E aí a gente judicializou, por exemplo, só que aí o judiciário dá prazo de 30 dias, dá prazo de 40 dias, ou seja, a obra terminou, os trabalhadores adoecidos, e eu não sei mais o que fazer. A sensação que eu tenho é que eu dou murro em ponta de faca, sabe? Mas assim, parabenizar o curso, está excelente. Obrigada, viu? Obrigada, doutor Fernando. Obrigado, Sheila. Eu que agradeço a participação aí, excelente. Ótimos temas para a gente conversar. Gente, mais alguém queria perguntar, debater alguma coisa? Fica à vontade. Bom, eu vou começar a responder aqui, mas fiquem à vontade aí para perguntar depois. Então, vou tentar seguir a ordem aqui. Vamos lá, Ricardo. Bom, eu até fiz uma observação antes, né, Ricardo? Muita gente, porque é fácil, né, colocar a culpa na pandemia, né? Então, aliás, é senso comum colocar culpa e responsabilidade, né? O mediador procura solução.
senso comum aponta a responsabilidade e culpa aos outros. Normalmente os outros. De preferência os outros, a culpa não é minha, do outro, né? Então, não há dúvida. Por isso é que eu cito as estatísticas anteriores à pandemia. Tem até, tá me falhando aqui, ao certo, porque é muita estatística, depois eu vou misturando um pouquinho. Mas tem uma, que eu até prometo olhar aqui, eu acho que a gente tem os seus dados, vou ver se eu acho e consigo te mandar isso. Mostrando o impacto da pandemia. Então, e eu tenho mais ou menos de cabeça, é algo em torno de 20%. Então, vamos dizer, não era 1 trilhão, mas era... Entendeu? Então, 20% a menos disso. E assim sucessivamente. Um dado assustador que é pré-pandêmico, do brasileiro, do Programa Trabalho Seguro, é o aumento dos afastamentos por doenças comportamentais entre mulheres, porque ele é segmentado assim, por isso que eu estou dizendo, de 3.590 e poucos por cento de 2004 a 2013. E entre os homens, 1.500 e não sei quantos por cento. Isso é pré-pandêmico. Foi publicado em 2014, 2015, alguma coisa assim. Programa Trabalho Seguro do Governo Federal. Para quem não é muito da área, envolve Fundacentro, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho, TST, vários TRTs. Então, são dados oficiais brasileiros aí. Então, assim, agravou, sem dúvida, mas o impacto, né, ou melhor, o problema já existia. Quando, eu vou até pegar aqui uma cola que o Marcos me deu aqui, ainda bem que você perguntou, Marcos, antes a gente conversou um minutinho, né, no início, mas que me fez lembrar aquela discussão, gente, que não sei se é claro para todo mundo, lá da Conferência Pound em 76 nos Estados Unidos. Em resumo, né, para quem não era não chegou a estudar com mais profundidade esse assunto, eles falaram assim, o sistema norte-americano congestionou o sistema judiciário. Eles falaram, vamos fazer então a mediação, né, todos os sistemas aqui, os outros sistemas de solução de controvérsia, dentro do judiciário. Era a primeira opção. O pessoal falou assim, não vai dar certo. Por conta daquilo que, é 10 minutos, você tem que, é gratuito, é não sei o quê, cheio de formalidade, como a Sheila acabou de falar. Não, peraí, o prazo é 30 dias. Não, órgão puro em dobro, não sei o quê. Então já acabou. A decisão não é em tempo econômico razoável, não. É uma coisa, né, de outro, do famoso castelinho de cristal, que eu gosto de explicar, né? Parece que, peraí, a empresa, mas vai demorar. Aí eu tenho processo aqui, que tá aqui na minha carreira, 23 anos, quer dizer, eu tive processo de 33, então não é uma decisão que vai trazer uma justiça, né, consistente. Então, assim, bom, aí falaram, não vai dar para fazer dentro do judiciário. Qual a segunda opção? Fazer fora do judiciário. E aí, eu já vou encaminhando a minha resposta à pergunta, Sheila, também. O pessoal falou assim, vai ser insuficiente. Nós vamos ter que trabalhar isso na sociedade. Não sei se essa é uma resposta muito desanimadora, mas vamos lá. Né? Tem um lado bom da história. Em 2020 passou a ser obrigatório no ensino fundamental brasileiro, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Item 9 do ensino fundamental, pode olhar lá. Resolução de conflitos, empatia, etc. Diálogo. Então, tem jeito de resolver conflito, tem outras maneiras, né? Aquela história, né? Poder judiciário e justiça, acesso ao judiciário e poder... Acesso à justiça e ao poder judiciário podem ser coisas diferentes. Podem ser. Então, eu fico muito com essa ideia, assim, que a gente vai... Por isso lá também, Marcos e Ricardo, né, que estava debatendo isso comigo antes, que essa história de ir fazer convênio com o Sejusc, com, né, se eu citou um outro órgão, não é muito o meu caminho, né? Cada um sabe de si, tarará. Mas não é o meu caminho por conta da cultura que você traz com o judiciário, da cultura como um todo.
uma cultura formal, extremamente objetiva, formalista, etc. É um pacote completo que vem. Ultra conservadora, né? Então, a gente trabalhando com inovação, com vanguarda, o respeito, aí a coisa fica um pouco difícil, né? Não bate, a coisa não funciona. Gente, se eu não responder, pelo amor de Deus, me repergunte aí, tá? Rosângela, trabalho sob pressão aí. É isso mesmo. É isso mesmo, Rosângela. Toda e qualquer categoria que trabalhe sob pressão mereceria uma, vamos dizer assim, e eu tenho discutido isso com muita gente, porque todo mundo que faz o curso um pouco mais, com mais seriedade, e é de instituição de ensino, a gente trabalha mais na saúde, mas tem muita interface com órgãos de segurança pública, porque isso acaba acontecendo, não tem outro jeito, né? E aí, qual é a questão? A questão é ter, no mínimo, uma matéria, no mínimo um treinamento, uma capacitação para essa turma, porque eles não têm uma outra maneira de responder àquele conflito, eles não são treinados de outra maneira. Então, se você não tiver acesso àquela informação, Rosângela, como é que você vai fazer? Se eu não tiver um acesso mais profundo, que eu acho que é a questão, inclusive, do judiciário, com todo respeito, amor e carinho. Como o pessoal ouviu falar em mediação, assim, estou dizendo a grande maioria, mas não sabe do que se trata em verdade, na sua profundidade, a mediação não é uma lei de mediação, né, gente? Venhamos e convenhamos. Ah, não, eu sei tudo da lei 13.140. Pois é, então você está começando o prefácio, né? Você está no prefácio. Eu não vou mais a congresso de mediação, com todo respeito, amor e carinho também aos congressos. Porque você bota todo mundo do direito para falar, né? Mediação é ouvir o outro, mas só tem advogado. Eu falei assim, gente, o dia de la France, onde é que eu estou? E o pessoal só fala da lei com coisa parecida. Aí dá uns detalhes lá, as coisas, mas não é isso. Aí eu percebo, Fernando, desculpa eu te cortar seu raciocínio, eu percebo, na verdade, que acontece que as pessoas eles ficam meio robotizados no curso e a prática é totalmente diferente, porque se ele se propõe, a gente se propõe como mediador, tentar ajudar as partes a compor, a se autocompor, o judiciário, como você falou, ele é muito, fica tudo robotizado, sabe? Aquela coisa assim, tem que ser assim, 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 você não consegue aplicar as técnicas, porque eu sou conciliadora e mediadora pelo Sejus, que eu tento, assim, eu tento fazer meu máximo, a gente tem muita dificuldade por conta de tempo, que para poder fazer, né, as coisas, aplicar as técnicas, tudo. Eu fico muito tempo com a pessoa, eu não deixo as pessoas saírem, eu tomo bronca direto, né, mas eu não deixo as pessoas saírem de lá como elas entraram, entendeu? Sempre tentando o máximo possível, mesmo que não saia a autocomposição, mas que a pessoa saia pelo menos refletindo outras coisas, né? E o que eu percebo a dificuldade maior é justamente isso: é o advogado falando da lei o tempo todo e só robotizado. E as práticas que precisa ser aplicada não são aplicadas. Eu percebo muito isso. Obrigado, Rosângela. É isso aí, assim, valorizar o que tem valor, né? Valorizar o que tem valor. O que tem valor é fazer. Por isso que esses dados, essas estatísticas, né? Ah, não, foram realizadas 200 mil sessões de mediação. Quanto estão de acordo? 4. Está desperdiçando dinheiro público, né? A minha constatação é essa. E o pessoal, sempre foi o meu medo, Rosângela, pegar aquele professor tradicional de processo civil, de aula de processo civil também. Só que eu mergulhei na mediação e fui relativamente fundo. Então você pega um professor de mediação, de processo civil, que está super, né, naquela visão tradicional básica, e pega uma lei nova, ele pega a lei e dá a lei. Como é que você vai... E tem um outro lado da história, minha opinião, para não esticar demais, mas aqueles cursos que vão numa profundidade exagerada, mas também não dão caminho, a coisa organizada para a pessoa evoluir com o procedimento.
Então, na minha opinião, é trabalhar um pouco no meio termo aí, de você ter realmente uma base, né, para mim que é o mais importante, da psicologia humanista, né, do Rogers, Carl Rogers. Depois coloca aí dúvida, porque alguém pode não conhecer o Carl Rogers, foi indicado no Prêmio Nobel da Paz, por conta da teoria de mediação de conflitos dele, né, não é qualquer um, né, vamos dizer assim, né, um psicólogo norte-americano que criou essa teoria toda, que para mim é o mais importante. E a questão da comunicação. Então, se você não tiver uma base consistente, né, de comunicação, teoria da comunicação e teoria da psicologia humanista, você vai pegar aquela lei ali e vai... Isso que a Rosângela falou. Agora, quantas são as pessoas preparadas para isso, sobretudo dentro do judiciário, na minha opinião? É mais reduzido. Então, Rosângela, vou te dar umas notícias boas agora para acabar minha fala aqui em relação à sua pergunta. Eu já fui convidado 2 vezes para ir ao Colégio Militar. Já dei 2 palestras lá sobre o assunto. Teve um coronel, que inclusive foi chefe da missão brasileira no Haiti, que ele me procurou depois da palestra, ele até meu xará, Fernando também, ele falou, tive que ter assistido essa aula antes do problema que eu tive que... ele falou que encontrou com 2 gangues na mesma rua no Haiti, 2 gangues armadas, obviamente, né? E ele falou, eu não tinha a ferramenta para poder resolver aquilo ali. Eu já não me lembro mais o que aconteceu, mas, assim, o fato é que, mesmo dentro vamos dizer assim, do Colégio Militar, a Polícia Civil já tem pelo menos como piloto, aqui em Juiz de Fora, por acaso, tem uma delegacia da Polícia Civil que, na verdade, leva outro nome, mas é uma delegacia da Polícia Civil, que chama Núcleo de Atendimento ao Idoso. Não sei se vocês conhecem, São Paulo com certeza deve ter, que é um centro de mediação da Polícia Civil. Aqui eu fiz um convênio, então a gente manda mediadores para a Polícia Civil. Chegou lá, questão de maus tratos com idosos, etc., o pessoal tenta trabalhar com mediação, conciliação, tudo mais, utilizando as técnicas para chegar a um acordo sustentável ali, por conta daquelas situações que a gente já sabe. Vou resumir aqui para não esticar demais a conversa, mas só para deixar mais claro. O padrão era prender o sujeito, o autor, vamos dizer assim, e aí esse autor, em regra, é a única pessoa que dava algum suporte para o idoso. Então, antes tinha um problema, aí a polícia prendia, passava a ter 2. Então, ao invés de ajudar, o negócio piorava. Aí a polícia falou assim, pô, não dá para fazer isso, gente. Vamos mudar esse negócio aqui. Aí eles chamaram a gente começou a trabalhar lá e, graças a Deus, a coisa tem evoluído, né? Na Casa das Mulheres é um negócio assim, tem que tratar do maluco também. Gente, quem... Concordo. É o cara que tá solto por aí. E a gente continua na medida protetiva, achando que ele tem um drone, né? Um drone do escudo sei lá o que é, não sei qual desenho animado aí, que tem um escudo protetor. Não existe isso, gente. Né? Então aí continua. Né? São não sei quantas mulheres por dia. Não tá bom, né? E em relação aos médicos e aos enfermeiros, Rosângela, a boa notícia que eu posso te dar também, mais ou menos nessa linha, é que a gente, por exemplo, treinou uma rede brasileira, 40 hospitais, toda essa rede, todas as unidades, tem uma comissão de mediação. Tá? É maravilhoso, nossa, então o negócio está bombando. Não é bem assim. Não é bem assim. Algumas, né, elogiava, né, São Paulo, quem comprou mais a ideia foi São Paulo. Então, o único hospital dessa rede, que fica em São Paulo, em São Carlos, eles já contrataram a gente mais de 9 vezes. Nós já treinamos mais de 250 pessoas lá. É uma comissão, até fazendo uma validação com pesquisa e de um software que a gente desenvolveu, não sei se a Chana falou ontem, nessa linha, Rosângela, de
pegar na mão do mediador e conduzi-lo nas melhores práticas para chegar a um acordo sustentável com um software, né? Bonitinho, organizando a vida do mediador não profissional, porque nós somos profissionais aqui, eu só deve ter profissional de mediação. Mas pega o sujeito que é médico, que é enfermeiro, que é farmacêutico, que é o porteiro do hospital, o que ele sabe de mediação? E ele vai ser treinado num curso de, como todo mundo sabe aqui, né, de 40 horas, quando muito, para ser lá o mediador. Então, assim, tem algumas boas notícias, mas nós estamos no começo da coisa. E fica isso para você também, Sheila, mas eu vou avançar aqui. Eu só vou passar a palavra para a Ana aqui antes que ela desanime, e aí eu respondo a sua, Sheila, e a da Ana. Ana, fica à vontade. Oi, professor. Está muito rico aqui a tua palestra, então eu também não quero levar muito tempo. O que eu falo também como conciliadora e mediadora do Sejusc é que é um remar contra a maré, né? E a gente está plantando a nossa cultura, assim, a cultura da mediação. Eu me formei em 2000 em Direito, sempre atuei em empresa e agora, numa atuação solo, eu acredito muito na mediação, só que eu também estou buscando, assim, dentro da conciliação e mediação, realmente eu não vejo uma atuação séria no Sejusc. É mais um volume, eles querem que a gente faça uma mágica e tire a maioria dos processos dos juízes, mas, assim, zero técnica. Então, agradeço muito, assim, todas as informações que o senhor está passando, porque realmente é uma luz que surge aí no meio do apagão que a gente vive, né? Obrigada. Obrigado você, Ana. Ana, o que eu posso dizer é o seguinte, por que 4% no Brasil e 60%, 70% na França, no Canadá, não sei o quê? Então, vamos partir para uma linha séria para utilizar as técnicas, porque senão não vai dar resultado. É simples assim, né? Não tem mágica, né? Não tem varinha de condão. E aqui nós estamos como mediador, então eu posso te dar conselho, né? O que eu falo para todo mundo, sugiro, né? Não é fácil, lógico, mas acho que nós da mediação temos que ser criativos. A gente tem que fugir ao padrão tradicional, porque é isso que a gente representa. Dê 2 passos para trás e olha o que representa o sistema judicial e o que representa a mediação. A mediação é a vanguarda, na minha opinião. É o carro elétrico. Todo mundo sabe mexer no mecânico, tudo bem, né? Mas o carro elétrico, ele tem uma série de vantagens e tudo leva a crer que será o futuro. Todo mundo está cansado de saber, mas ele pode se tornar o presente. Porque o carro elétrico ainda está com um precinho mais elevado, agora está baixando, não sei o quê. Mas a mediação não, às vezes mais barata. Às vezes não, mas... E o outro aspecto que eu sempre quero trazer aqui, gente, advogado colaborativo, principalmente, ou centros de mediação. Nós podemos ganhar, e escritórios, né? Tem gente aqui, inclusive, com site de escritório. Nós podemos ganhar mais na mediação do que com sucumbência, sei lá mais o quê. Êxito, etc. Quem diz que não? Quem diz que não? Né? Rosângela, obrigado, Rosângela. Quem diz que não? É lógico, tem perfis de clientes de todos os tipos, né? Não preciso falar sobre isso. Com urgências e urgências. Com questões... Então, assim, tem uma lendinha aqui inventada por aí, não sei quem fez isso, porque eu não tenho sucumbência. Você quer ganhar sucumbência ou você quer ser bem remunerado? Ser bem remunerado, você pode ser, inclusive, lá e muito melhor. Então, basta você ter criatividade para trabalhar um bom contrato de honorários. Né? Fica à vontade para interagir aí, tá, Ana? Mas pense nisso, pense em áreas novas. Eu vejo o caminho muito longo no judiciário para isso virar algo que suporte uma carreira profissional. A cultura ainda é muito baixa, né? Sheila,
O setor público, eu já puxei aí, essa rede que nós treinamos é do setor público. Então, o setor público tem, assim, despertado para isso, né? Ele tem se despertado. E aí, primeira coisa que eu falarei, eu imagino que muita gente saiba disso, mas vou falar porque, só para dar muita gente pergunta, mas assim, aluno muito pergunta isso, mas no setor público também pode, não sei o quê. Gente, está lá no artigo 32 e seguinte da lei. Ué. Primeira coisa é isso, não sou eu que estou falando que pode, não. Está escrito na lei federal, 13.140, é só ir lá no 32 e seguinte, você vai ver. No semestre passado, ou retrasado, não tenho certeza, eu falei assim, essa pergunta está vindo demais. Eu falei, gente, vamos fazer um trabalho aqui, vocês vão apresentar, eu não sei se vocês já concorreram, eu já concorri, e ganhei uma menção honrosa, depois ganhei um prêmio pelo projeto da universidade. O prêmio Conciliar Legal do CNJ. No prêmio Conciliar Legal do CNJ, tem, se não me falha a memória, 9 categorias. Juiz singular, desculpa, magistrado, né? Pode ser desembargador, sei o que, ministro, tribunal, órgão público, universidades, sociedade civil. Então, entre órgãos públicos, a lá, Sheila, mediação é cabível dentro de órgãos públicos. O Sheila, tem uma coisa, aproveitando, nós estamos aqui em São Paulo, uma vez eu fui a uma cidade grande de Minas Gerais, muito grande, uma das maiores. Aí fui conversar com o secretário de governo para implantar uma câmara de mediação. Estava levando, né, comercialmente essa proposta. Falei, meu amigo, eu tinha algum conhecimento com ele e tal. Falei, meu amigo, ó, existe essa possibilidade, mostrei a lei, isso, aquilo tudo. Falei, ó, é bacana isso, quem quiser procurar a gente depois, a gente pode ajudar vocês aí, gente. A coisa está bem padronizada, é lei, decreto, depois uma resolução, uma instrução normativa, tá? Já existem inúmeras câmaras pelo país. E aí foi interessante, eu me lembrei, ainda bem que eu me lembrei agora desse caso, porque o que aconteceu? Ele me recebeu muito bem, tal, muito simpático, muito gentil. Eu falei, não vai fechar de jeito nenhum, né? Mas assim, foi muito gentil comigo, ouviu? Falei, tudo bem, eu vim embora. Paciência, né? O que aconteceu? Na semana seguinte, deu assim, uns 4, 5 dias, saiu uma publicação, o município de São Paulo, capital, cria sua Câmara de Mediação. Aí eu peguei a mensagem e mandei para ele. Aí ele mandou assim para mim, manda a proposta comercial. Então, assim, como é interessante, né, que a coisa já, assim, em alguns, por exemplo, Porto Alegre, sul do país tem muitas questões inovadoras nesse sentido. São Paulo, mas e as câmaras setoriais. Então, o setor público ele já tem uma série de iniciativas nesse assunto. E o Prêmio Conciliar Legal, a prova que eu estava me referindo, já vou passar para você, Che, ele mostra esses projetos. Então, se vocês entrarem, o Duda, depois coloquei o site do Conciliar Legal, do CNJ, aí para direcionar. Eu não CNJ, mas vamos tentar mastigar um pouquinho mais para vocês aí, para seu Conciliar Legal lá dentro. Aí vocês vão ver inúmeras iniciativas, uma eu vou citar daqui a pouco, inúmeras iniciativas no setor, inclusive de saúde, que é o que eu vou citar, obviamente, né, pelo nosso tema, de tribunais e sejusques. E juízes absolutamente avançados, vamos falar bem deles também, né? Juízes absolutamente avançados, com clareza total. Criaram o Tribunal do Paraná, que eu acho que é o que eu vou citar aqui. Não sei se a Duda achou, eu pedi para ela olhar aqui, para passar direto a reportagem. Vale a pena, gente. Acho que é a presidência, não falei agora, da OAB, talvez de Curitiba, fazendo uma entrevista com a juíza coordenadora do Sejusc. E eles fizeram lá um projeto dentro do Sejusc para absorver quase toda a demanda de judicialização de saúde. Com bastante sucesso. Curitiba,
Londrina parece que funciona muito bem. Maringá a coisa não funcionou. Mas Curitiba e Londrina parece que a coisa avançou muito, muito, muito. É um sucesso lá. Foi premiado pelo Conciliar é Legal. Então, Sheila, eu espero te encontrar no próximo Prêmio Conciliar é Legal. Nós vamos fazer uma bagunça aí do bem. Né? Então, só ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Mas acho que o ponto mais importante, o Ministério Público é aquilo, eles também estão engatinhando. E o treinamento é cruel, né? O treinamento lá é cruel para caminhar para o lado errado. Mas tem o compor, né? Não sei se funciona bem. Em São Paulo, tem algumas iniciativas. Eu tenho experiências pouco exitosas dentro do Ministério Público no que se refere à mediação e a negociações. Mas seria um maravilhoso órgão para poder desenvolver o tema, né? Seria maravilhoso. Mas acho que é aquela questão da cultura do judiciário. Último ponto aqui, vou passar para você, Sheila, só para não esquecer, esse que é o mais importante de todos, na minha opinião. Quem não leu, eu recomendo demais essa leitura. O Marcos citou esse autor para vocês, o Morton Doid. Se você tiver o texto aí, sei lá, o link, o nome do livro, não sei o quê. A resolução de conflito, acho que chama o nome do texto, um texto de 99 páginas, mas ele muda a vida da gente, no que se refere ao conhecimento sobre gestão de conflitos. E lá, ele cita algo, Sheila, que chama institucionalização do conflito. E aí eu acho que esse é o ponto para você, pelo pouco que eu ouvi, né, se eu entendi bem a sua dúvida aí, seu desafio. Porque o que é a institucionalização do conflito? Uma coisa é a instituição tratar... Obrigado. Uma coisa, tá no chat, gente. Uma coisa é você resolver todos os problemas da mediação. Então, vamos lá. E aí que eu falo, Ana, da possibilidade, da criatividade, a gente buscar ali o que a sociedade está pedindo para a gente. Entendeu? Será que todo mundo quer ir lá no judiciário resolver? Será que é isso mesmo? E vai ficar não sei quantos anos, e aquela formalidade, e etc. Blá, 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 blá. É isso mesmo, todo mundo assim, e todo mundo vai querer isso. Mas na cidade igual São Paulo, ou um estado igual São Paulo, que as coisas são, né, lá na frente. Então a gente tem que usar a criatividade para poder vencer isso aí. E a institucionalização, voltando para não perder o assunto, Sheila, uma coisa é a instituição resolver. Então, está com um problema trabalhista, né, como você citou aí, poxa, vamos para uma câmara de mediação. Aí com todas as dificuldades, os desafios, você já sabe. Outra coisa diferente é institucionalizar o conflito. O que é? É capacitar a equipe interna e adaptar. Não é transformar tudo, mas adaptar. Não só por capacitação, que nós vamos ver no Evelina depois do intervalo, por capacitação e por algumas alterações na estrutura, no organograma, na gestão, na governança, que eu gosto mais da governança. Fiz o curso do IBGC aí, em São Paulo para conselheiro de administração, recomendo muito, né, governança corporativa para conselheiro de administração. É fantástico, porque você passa a ter uma noção da administração das grandes empresas, públicas e privadas. E aí você é capaz de chegar para aquele que está sentindo a dor e levar para ele uma solução. Porque afeta a governança do hospital. O hospital privado, as operadoras do plano de saúde, elas têm essa dor, elas têm várias dores. A gente conversa com elas aqui, elas têm várias dores. E vão só na linha tradicional. É o que eu gosto de brincar aqui. Né? Não dá para ser chá de boldo para tudo. Né? Bicho de pé, chá de boldo. Dor no estômago, chá de boldo. Tumor no cérebro, chá de boldo. Não dá para ser judiciário para tudo. Tem que ter uma... Né? Cada
porta, para pegar o sistema multiporta, né? Cada porta para um tipo de problema, poxa. Então, Sheila, todas as instituições sérias no Brasil e no mundo que fizeram essas transformações, tem um artigo, Duda, vê se você consegue aí, isso vai ser meio complicado, mas a Sheila pode ajudar aí. Se não me falha a memória, são 4 fatores que dificultam, 4 fatores promotores da experiência do paciente, mas é da gestão do conflito. É um artigo interessante porque ele trabalha essa vinculação. Na Austrália, dentro do setor de saúde. Então você vai entender que realmente tem problemas e o mundo inteiro está passando por eles. Graças a Deus. É isso mesmo, não tem como reinventar muita roda, mas você também você sabe onde mexer. Você começa a ter uma visão clara de onde eu preciso mexer. E é do Jornal da Experiência do Paciente. Muito bom esse artigo. Muito bom mesmo. E, então, assim, a institucionalização do conflito, que é a instituição, poder pública ou privada, incorporar isso. Esse hospital de São Paulo, São Carlos, por exemplo, ele tem feito esforços consistentes nesse sentido. Porque ele treina as equipes, ele institui o sistema, ele cria comissão. Tem alguns hospitais, né, como a Evelina, por exemplo, que criaram uma comissão fora. Fizeram uma vinculação com a Câmara. Olha lá, Marcos. Faz uma vinculação com a Câmara. Mas não é esse aí. Obrigado, Duda. Então, assim, não dá para desconhecer os desafios, mas o mundo inteiro está enfrentando. Está avançando. Sheila, está falando demais. Vai. Não, tá sendo ótimo a tua fala, Fernanda. É só para pontuar, se a gente for olhar a parte estrutural, São Paulo é um dos mais avançados. É onde a gente tem centro de mediação em tudo quanto é secretaria. Vocês devem estar acompanhando o que aconteceu com o serviço funerário em São Paulo, né? Estão cobrando atualmente até para fazer oração na capela. E a gente entrou no processo de mediação isso há 4 anos, só que não avança. Então, assim, se a gente olhar a estrutura, eu tenho centro de mediação em tudo quanto é setor, desde a unidade básica de saúde até a Secretaria de Gestão, a SP Regula, por exemplo. Só que eu acho que falta a questão da vontade política de avançar. Né? Aí é uma outra esfera, que é aí que você fala mesmo da gente conversar com a sociedade, da gente discutir com a sociedade, de reforçar. Então, assim, ela é frustrante, porque ontem mesmo, por exemplo, veio essa coisa, né? Vou pegar de novo o exemplo da pandemia. Os profissionais, e aí depois que passa por bilhão da pandemia, agora a gente terceiriza o serviço. Terceiriza porque vocês não são bons, não tem capacidade, a prefeitura não repõe trabalhadores, mas, por exemplo, a gente passou por um processo de greve agora, e que a prefeitura, no processo, né, de mediação da greve, no dia que a gente decreta a greve, no outro dia ela decreta o estado de emergência. Por quê? Porque ela judicializa a greve e a gente é obrigado a voltar quem é da saúde. Mas, por um lado, teve um lado positivo dessa mediação. A gente conseguiu arrancar do governo, por exemplo, 704 vagas para ser chamada do concurso. E é um concurso que é de 2017, que a gente também avançou dentro do processo de mediação. Porque, assim, com a pandemia, se congela os prazos, o concurso não caducou. Né? Então, a gente também tem uns ganhos. Tá? Então, assim, hoje, se a gente olhar a estrutura, você fala, meu Deus, São Paulo é o melhor. São Paulo tem uma estrutura de cidade, assim, de mediação em tudo. Só que, de modo geral, por exemplo, eu vou falar de novo da saúde, a gente tem os conselhos, a sociedade que compõe os conselhos aparelhada com o governo. Né? Então, assim, é isso. Mas eu acho que o caminho é esse, Fernando, é diálogo com a sociedade, diálogo com o servidor, a gente começar a ocupar mais esse espaço das mediações, mas, ao mesmo tempo, coloca um profissional que não tem governabilidade para fazer mediação. Então, ele fica ali de garoto de recados, né? A gente vai lá, conta o problema, vou ver com a gestão. Aí, daqui um mês, que é a próxima reunião, ela não traz resposta porque a gestão não deu resposta. Então, aí é uma questão estrutural. Mas, assim, a sua fala é excelente e é isso, né? Eu acho que é ocupar e formar e capacitar, porque a gente não sabe fazer mediação. Sabe o que acontece? Por exemplo, fica um diálogo, uma medição de força. Eu apresento a minha... Aí numa discussão política, a gente tem uma questão que aí esquenta, né? O ambiente, aí já fala num tom mais alto.
aí vira uma guerra, literalmente. Aí mede-se força. Por exemplo, eu brinco que eu tô lascada, desculpa a expressão, né? Mas eu tô ferrada para voltar para o meu posto de trabalho um dia, porque eu já tô mais queimada que tudo por conta. Porque como a gente não tem a capacitação, vai para o pessoal muitas vezes. E aí é onde a gente perde, né? Então é muito bacana te ouvir o quanto é importante se investir na formação, que a mediação não é só chegar lá e vir discutir um problema, mas tem técnica, tem estrutura, tem meio, começo e fim, né? Aliás, início, meio e fim, porque senão não avança. E aí é um exemplo do que acontece em São Paulo. Ela é toda regulamentada, por exemplo, o SUS, ele só manda verba federal se tiver o centro de conflito, né, que é o que a gente chama de mesa de negociação, mas ela não está sendo efetiva, porque enquanto não se capacitar quem faz a mesa, tanto a sociedade quanto a gestão, os trabalhadores, a gente não avança. Então, assim, excelente fala, né? Acho que me provocou para poder buscar justamente mais informação, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo a vida toda, vai ficar passar 1, 2, vai mudar a gestão, e a gente vai continuar enxugando gelo enquanto não se capacitar. Mas muito bacana estar nesse espaço, podendo trocar todo esse conhecimento. Obrigada. Obrigado, Sheila. Ótimo. A experiência prática é muito rica, né, Sheila? Então, assim, o que eu diria nessa linha de institucionalização, que a gente incentiva muito as instituições, na lógica de institucionalização, projeto, campanha, capacitação, isso tudo vai fortalecendo. Como você falou aí, as técnicas passam por isso, e é importante trazer todo mundo, porque as pessoas começam a serem atraídas por aquilo. Porque se você vai para o embate na linha da mediação, gente, eu fui convidado e participei de uma competição, eu saí aterrorizado, eu falei, eu nunca mais volto aqui. O pessoal absolutamente agressivo, com uma parte e outra, e os avaliadores de mediação achando aquilo absolutamente normal. Eu falei, gente, não precisa ser beijinho pra cá, paz e amor, love and peace, não precisa disso. Mas também destratar o outro, medir força, começar a destratar, aí não é o caso. Isso aí não é mediação. Então, o que eu falo, não adianta colocar, né, Sheila? Tem comissão de mediação, pode mandar o dinheiro, mas aqui, quando o negócio começa, é um porrete para cada lado. E vamos fazer a mediação aqui, ó. Né? A minha mediação 1 é o meu porrete, isso aí não é mediação. A mediação, ela trabalha com soluções benéficas para os dois lados. E isso é absolutamente possível, inclusive dentro do setor público. Então, e isso só que depende de capacitação. Esse é um tema, assim, sensacional, pena que... E a gente até acaba explorando. Eu estou doido para escrever um artigo, isso tem me incomodado muito, provavelmente todo mundo aqui está cansado de saber, né? Da ZOPA, né? Da Zona do Possível Acordo. Eu quero detonar essa ZOPA. Porque cá para nós, né, que estamos aqui em casa, né? Gente, a mediação promete muito mais do que extrapolar a ZOPA. É extrapolar. Nós vamos fazer parcerias ali. Olha isso que a Sheila, né, acabou de contar. Você deflagra greve, estado de emergência. Quer dizer, isso não é mediação, né? Você pode colocar o nome na placa que você quiser. Coloca aí na placa. Na sala de aula eu falo muito, coloca Marte aí. Entrou aqui dentro, você está em Marte. Mas está escrito na porta. Está escrito lá. Pode colocar piscina da universidade. Você chega lá, tem 30 cadeiras, um quadro. Não, mas está escrito que é piscina. É piscina. Então, ou você compra o pacote inteiro, né, Sheila? Ou você compra o pacote. Agora, quando funciona? Quando a auto-administração tem um compromisso com isso. Se você não tiver auto-administração comprometida, você vai bater um pouco de cabeça. Algumas estratégias para furar isso são os projetos bem desenvolvidos. O Prêmio Conciliar Legal é um deles. O Prêmio Inovar é outro, mas o Prêmio Inovar, como vocês devem saber, ele tem um viés político e econômico complicado, vou ficar por aqui. O Prêmio Conciliar Legal não tem isso. Então,
eu vejo muito isso pelo exemplo. Não é fácil, não estamos nadando de braçada, tá? Mas é o caminho que dá alguma sustentabilidade. Você ser inovador, ter projeto, criatividade para furar esses bloqueios, entregar algo que a pessoa realmente, né? Quem é advogado de plano de saúde e advogado de hospital, por exemplo, né? Pode até passar aqui, Duda. Aliás, nós vamos fazer 5 minutos, porque senão eu deixar eu não paro aqui, eu esqueço do intervalo, nós vamos fazer 5 minutos, mas só encerrar aqui a fala da minha resposta para a Sheila, que é a observação, né? Ô, Sheila, outra coisa, graças a Deus que eu anotei aqui quando você estava falando. Não posso deixar de falar sobre isso. Para todo mundo, gente, é o que nós estamos trabalhando aqui agora. Quem quiser trocar ideia sobre assuntos, estamos à vontade. Depois eu vou olhar o chat, tá, gente? Estou vendo que algumas mensagens passaram aqui e no intervalo eu prometo olhar. Gente, tem aquela lenda péssima, né, para nós, né? De que mediação é coisa de gente fofa, né? Daquela que é paz e amor, aquela coisinha, né? Que todo mundo está cansado de ouvir, provavelmente. Como fugir um pouco essa lógica, entrar num pacote, vamos dizer assim, de mais seriedade, de comprovação e de falar assim, peraí, pode até ser, né? Eu não preciso gritar com o outro, mas eu vou chegar num acordo aqui que é muito melhor do que você vai chegar lá. Como é que a gente prova isso? Por meio de indicador. Como é que eu convenço uma operadora de plano de saúde, um hospital, um órgão público da saúde a sair do caminho que eu gosto de chamar do inferno para o caminho do céu? Eu tenho que mostrar as vantagens. Você quer o caminho do inferno? Queimar a sua reputação, desgaste, gastar uma dinheirama danada, não sei o quê? Pode continuar. Parabéns. Tem até endereço. Site, está tudo organizadinho ali, ó. Agora, você quer um outro caminho de pouco desgaste, de solução ganha-ganha, etc, etc, etc? Quero. Então eu vou te provar que essa solução te dá resultado, inclusive financeiro, mas não é só financeiro. Eu vou falar de alguns indicadores aqui no final, então não vou esticar agora não, porque senão eu fico falando demais. E não dá tempo para a gente tomar um café aí, quem quiser, né, tomar uma água, respirar um pouquinho aí. 5 minutos de relógio e a gente volta, tá, gente? Voltando, pessoal. Se vocês já voltaram aí, quem puder me dar uma resposta no Opa, chat. Vamos lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Márcio, Marcos, Dos Santos. Maravilha, gente. Obrigadão. Gente, eu não vou me deter muito nesse slide aqui, não, mas vocês têm acesso, né? Tudo isso é enviado para vocês. Não sei se vocês já receberam, talvez até já tenham recebido, né? E essa aqui é para mostrar a judicialização da saúde. Como é que as coisas estão avançando. Quer dizer, quando você vai negociar, aquilo que eu estava falando para a Ana, né, para a própria Sheila, quando você vai apresentar uma solução, tem que demonstrar que aquela solução realmente resolve uma grande dor do setor público ou privado, não importa. E isso, Sheila, aproveitando o seu tema, todo o setor público hoje é baseado em metas, né? Agora, as metas devem ser metas, né, consistentes. Aquela história de valorizar o que tem valor, né? Não dá para medir um Sejus pelo número de sessões realizadas, né? Isso é um negócio... não faz sentido nenhum, né? Pra ser bem sincero aí. Então, assim, mostrando aí que primeira e segunda instância são dados do próprio CNJ, do INSPER e tal, que mostra que a questão da judicialização está muito forte, até porque o grau de sucumbência das instituições de saúde é bem grande. Então, de alguma maneira, para quem é também advogado do hospital ou da operadora,
talvez uma necessidade de se adequar para falar assim, peraí, nós estamos perdendo aqui 80%, 90%, isso aqui não tem um outro caminho que dá para a gente extrair vantagens aqui, no bom sentido, legítimas e tudo mais. Como fazer isso no procedimento com a padronização da mediação, instituindo uma câmara dentro do hospital, treinando a ouvidoria, a gente faz muito treinamento com a ouvidoria, é governança, ouvidoria, organização, RH, né, capacitação. Então são setores, e setor administrativo, gente, dentro do hospital, ou da operadora de plano. Setor administrativo ouve a gente com facilidade. Qual é a rubrica contábil que trata do custo com processos judiciais e administrativos? Qual o valor que está lá, por favor? E se eu reduzir isso aqui, X, Y, W aqui nos próximos meses, nos próximos anos? Como é que é o nosso contrato aqui? Entendeu, Ana? Ah, como é que eu vou fazer isso sozinho? Junte-se aos seus pares aí. Vamos montar uma força-tarefa aqui? E não falta gente capacitada aqui em São Paulo. Quero fazer uma propaganda de uma vez aqui do GT Saúde, gente. Lá da Comissão de Mediação. Não sei se tem muita gente aqui da Comissão de Soluções Consensuais de Conflitos, da OAB São Paulo. Nós, né, eu e Shaina, o Marco Lorenzini, várias outras pessoas, nós coordenamos lá e realizamos vários debates como esse, lá no GT Saúde. No semestre, deve ser próximo mês, vai ser com a Unimed Santos, tá? Já tem um médico lá escalado e ele está vendo se um outro diretor vai participar. Então vai ser um prazer encontrá-los lá para a gente debater, trocar ideias. Tem um oceano azul aí, gente, né? Muita coisa para poder explorar, criar, e a gente vai trocando experiências para um fortalecer o outro. Vai lá, Duda, pode passar. Quero chegar nos últimos slides. Pode passar. Vocês vão receber aí, são dados concretos, demandas judiciais, pode passar isso também, para a gente explorar com importância. Esse aqui é um projeto premiado pelo Conciliária Legal, que eu comentei com vocês. É uma juíza do Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Paraná mesmo. Duda, se você encontrou o link? O link está no chat, gente. Vale a pena assistir. Se não me falha a memória, uns 40 minutos dessa entrevista. Mas aí eu trago alguns pontos para vocês. Aí, o nome da juíza, né, porque às vezes facilita procurar uma coisa no YouTube, né, qualquer coisa parecida, aí, uma palestrinha dela, uma fala. Algo recente também, né, quer dizer, não tem nada, é de 2009 para 2020. Interessante que ela traz essa questão da ODS, né? Muito bom isso, eu acho que é o caminho mesmo, no sentido de promover sociedades pacíficas, inclusivas, etc. Então, para as empresas, para as instituições alinhadas a esse tipo de foco, gente, pô, os critérios de governança, né? Não sei se tem alguém da área de governança aqui. Isso, nossa, tem mais de 10 anos seguramente. Tem pelo menos uns 15 anos. Quer dizer, as empresas de mais alto nível de governança... Tá todo mundo aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? É porque deu um pico aqui. Obrigado, Rosana. Então é o seguinte. Gente, as empresas de mais alto índice de governança, elas se afastam do judiciário. Já é um padrão internacional. No Brasil, inclusive. Por quê? Porque os acionistas, os agentes de mercado e etc., já precificam isso. Em resumo, para bom entendedor, né? Quer dizer, se você tiver um problema judicial com uma empresa, quanto tempo que isso vai demorar? Qual o risco que você está comprando? Etc. Não vou esticar a conversa. Se você for para uma arbitragem, para uma mediação, então nem se fala.
aí é outra história. Então isso já é precificado. Eu estava falando com o Ricardo aqui mais cedo, né, que é da Seguro. Eu fui da Petros, né, que é o fundo de pensão da Petrobras, durante 4 anos, depois fiquei mais uns 6 ou 7 como consultor de fundo de pensão e de governança no Brasil afora. Então eu estudava muito isso. Então, assim, um dos critérios de boa governança é o fato de você se afastar do sistema judiciário, do poder judiciário. Durma com essa, né? Durma com essa. Isso, para mim, não precisa falar nada, né? Para reflexão. Para reflexão. Para reflexão do poder judiciário, principalmente, né? Pode passar. Bom, gente, então os pilares, só para dar uma pincelada básica no que é esse projeto do Paraná. Você vê que também não reinventa a roda, não desconstrói a lógica jurídica, está muito focado no CPC, como todo mundo já está sabendo, então não vou ficar chovendo molhado para ninguém aqui não. Tá? Mas eu vou chamar a atenção, por exemplo, assim, as operadoras passaram a ter interesse. Todas as grandes operadoras de Curitiba e de Londrina entraram no negócio. Por quê? Porque elas perceberam. Olha a questão dos indicadores lá, Sheila, que eu comentei. Gente, atenção nessa questão dos indicadores. Para a gente deixar de ser o pessoal fofo, para ser o pessoal eficiente. E eu, como fiz mestrado nessa área de análise econômica do direito, eu sempre trago um pouquinho desse tema. Então, é interesse dos hospitais, é interesse das operadoras, é interesse de vários outros segmentos. Só que você dispersa demais, né? Um perigo. Então, nós estamos falando aqui na área da saúde. É interesse do setor público. É interesse do setor público. Sheila, olha quais são os indicadores, quais são as metas para a gente poder organizar como essas metas, esses indicadores. Se não tiver um indicador importante, crie. Tem um que eu sou apaixonado, não sei se eu sou muito entusiasmado, mas tem um indicador, né, que talvez apareça aqui mais à frente, que é o do surgimento de ideias inovadoras. Gente, todo mundo fala de inovação o tempo todo, assim, né? É um foco na história da humanidade, não é hoje, não, é na história da humanidade, para quem está na vanguarda de tudo, né? Com quem pelo menos se preocupa. Não é que eu vou criar, ou que alguém criou a teoria, não sei das coisas, mas está preocupado em fazer parte daquele projeto de futuro, de melhoria das coisas. Então, olha lá, Sheila, qual o índice de surgimento de ideias inovadoras? Aí você volta lá na estatística da primeira lá de 2021, daquele órgão internacional. Não tem propósito, não tem engajamento, não tem nada. Como é que vai surgir ideia inovadora? Olha que acordo mal feito de longo prazo, gente. Uma empresa, pública ou privada, que está defasada, que vai ficar defasada, vai ficar para trás. Lógico, é sempre nos alinhar, né, de alguma maneira, a lógica do que aquela empresa está pensando e tal, ou demonstrar para ela que tem algo mais importante que ela não está percebendo. Ok, gente? Ó, aqui, só para trazer um tema também, aplicação prática no TEA. A TEA, gente, o TEA, né, porque é o transtorno, é um problema gravíssimo hoje dentro das operadoras de plano de saúde. Porque eu não vou falar bem ou mal, pelo amor de Deus, gente. Tem pessoas autistas da família, não entrar nesse debate, não, pelo amor de Deus. É uma questão de consistência atuarial, né, Ricardo? Tá saindo mais do que tá entrando. Então tem que fazer algum ajuste. E nós, na mediação, não vamos julgar. Não tá certo, tá errado. Nós vamos ajustar para frente. O olhar é prospectivo. Não vou olhar para trás. Vamos entender, 10%. Para frente é 90% de energia para resolver. Então, é um problema, vai estar quebrando as operadoras estão com dificuldade porque não sabem lidar com com toda uma indústria, espero que não soe com conotação negativa aí, uma indústria do TEA. Como lidar com isso? Um plano de saúde
Olha aí, Ana, plano de saúde, né, uma operadora das maiores do Brasil, aí, não vou citar o nome, nos procurou, falei assim, ó, primeira coisa, você tem que capacitar a sua equipe. E eu vou te dar uma segunda sugestão. Rede credenciada, todo mundo com alguém capacitado em mediação. Porque senão você mata as galinhas dos ovos de ouro, poxa. Você mata a galinha dos ovos de ouro. Você quebra a operadora. Daqui a pouco quem vai pagar? Como tem quebrado aí, né? Rio de Janeiro parece que quebrou recentemente. Então, não dá para matar a galinha dos ovos de ouro. Você vai matar a galinha dos ovos de ouro? Tá maluco? Não dá. Então tem que ajustar isso aí. Então, outra questão fundamental das operadoras, já vou abrir para você, Ricardo, outra questão das operadoras são os cuidados paliativos, gente. Isso é um tema central na história. Agora, como é que você vai cuidar de cuidados paliativos, igual a Sheila falou aí, vou colar dela, medindo força? Vai resolver alguma coisa, gente? O Duda pode passar, Ricardo, fica à vontade. Uma coisa que eu percebo, que assim, que as operadoras e as seguradoras, quando foi discutido o rol de procedimentos, elas ficaram quietinhas, quer dizer, não chamaram o judiciário ou quem quer de direito à época para sentar e falar, olha, o nosso panorama é esse. Aí simplesmente vem o Poder Judiciário, vem o Senado, seja lá quem for, e obriga a operadora a aceitar e não se coloca na condição não vou dizer de humildade, né? Aí não é o caso, estamos falando de uma questão empresarial, mas não se coloca numa condição de falar, olha, nossa realidade é essa, a gente precisa... Porque parece, até um tempero aí, parece que quanto mais se judicializar, parece que você tem mais força enquanto operadora de chegar para o Estado e falar assim, ó, vocês também têm que dividir isso comigo. Então, de repente, não é interessante você resolver o conflito aqui embaixo, porque eu não tenho ferramenta suficiente para transferir para o Estado aquela obrigação do SUS e de atender também. Então, eu vejo todo mundo erra, né, na verdade, e quem paga o preço disso é o beneficiário do plano. Era essa observação. Exatamente, né, Ricardo? Porque se aumenta o risco atuarial, aumenta a prestação do sujeito. É simples assim. E aí, alguém vai pagar a conta. Não tem almoço grátis. Tem jeito. Então, ou você senta para negociar. Agora, como é que, igual a Sheila falou, como é que você vai sentar para negociar com alguém que não quer negociar, quer medir força, quer gritar com você? Eu não preciso dar beijo na careca do Ricardo aqui, mas eu preciso tratar o cara com seriedade, com respeito. Então, não dá. Então, operadoras, vamos capacitar a sua equipe. Rede credenciada, você tem o poder de credenciar ou não. Se você incluir uma cláusula lá, né, cara, eu estava comentando as cláusulas de contrato, tem que ter uma pessoa, uma equipe treinada em mediação. Um curso de no mínimo de 40 horas, com especialização, sei lá o quê, lá. Pronto. Já dá para começar a conversar, porque o cara não vai chegar lá cuspindo, vai sentar, vamos tentar resolver essa questão aqui. Vamos lá, eu estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. No final, né, a gente sempre esbarra nessa questão da quebra de paradigma, né? Quer dizer, a juíza, como é que tem juízes avançados, graças a Deus, né? Tem advogados, juiz, todo mundo, né? Mas é estatisticamente desprezível, né? É a gente mesmo. São os advogados. Porque pelo menos o juiz, se tem alguma coisa boa, é que assim, diminui o trabalho dele, né? Que é a lógica que eu acho que eles desenvolvem, inclusive, eu acho que você citou, né? Pelo menos, agora o advogado, eu acho que, cá para nós estamos em casa, né? Todo mundo aqui é advogado, vamos lá, né? Se você não concordar, eu finjo que eu não falei. A gente acha que vai perder grana, vai perder, vai ter uma remuneração menor. E não é isso. Muito pelo contrário. Agora,
Você tem que saber trabalhar isso. Quando você vai fazer uma capacitação, quando você vai fazer... Imagina isso. E atrelar, obviamente, ao seu ganho financeiro. Quanto você vai dar ao êxito? Ô, operadora, se eu reduzir aqui o índice de judicialização, quantos por cento que é meu aqui? 3%? 4%? 5%? Pode ser muito mais do que você está ganhando ali. Isso é negociação aberta. Não, se você fizer isso, o operador é boa. A lógica tem que ser ganha-ganha. É isso aí mesmo. Tá? O que você falou lá, Ricardo, do aumento das mensalidades. Né? Então, se a solução não é sustentável, ou seja, não tem longo prazo, a coisa não vai funcionar. Tá? Pode passar, Duda. Eu já falei da análise econômica do direito ali. Gente, nós estamos aí, daqui temos 15 minutos. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Porque nós vamos entrar no, acho que é o último... Pode passar, Duda. O Sheila, olha isso. Isso é é lógico que o hospital aqui, ao que me consta, é privado, mas de qualquer forma é um projeto institucional. Então, aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente, a gente pensar sempre num projeto institucional, que esse é o melhor dos mundos, na minha opinião, sempre. Porque isso em qualquer área. Na área escolar, na área comunitária, na área de saúde, etc. Onde cabe mediação, relação duradoura, faz sentido essa lógica da institucionalização. Porque quando você vai para uma negociação, a coisa já está muito mais avançada, né? As pessoas sabem o que vão encarar ali. É isso, mas alguma pergunta, gente? Algum comentário? Fica à vontade aí para enfrentar o Everino. Ô, Carmen, é o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos. E aí eu até falei que eu até tinha escrito para você um pouco mais abaixo, aí, talvez você não tenha visto, na hora do intervalo, mas lá a gente tem o apoio da alta administração. O superintendente lá, Dr. Fábio, ele é uma figura fantástica. Ele já participou do nosso curso 2 vezes. Um pouco diferente, que a gente faz um curso de introdução, depois um mais aprofundado. Então, a presença dele, né, vamos dizer assim, o empenho e tal, isso é transmitido, né? Quer dizer, passa a ser uma prioridade dentro do hospital. E a equipe é muito alto nível, né? Então, quando você tem uma equipe alto nível, a coisa é absorvida de uma maneira muito mais fácil. Quando tem, assim... Bom, é isso. Não vou esticar a conversa, não. Mas a equipe lá é muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. Então, a gente é muito satisfeito com eles. Eles têm... E estão colhendo resultado, né? Estão colhendo resultado agora, porque... E agora nós estamos exatamente na fase de começar a medir esses indicadores. Para mostrar para eles, ó, a conversa faz sentido, tal, mas espera aí, e o resultado? O que nem é tão impactante dentro do hospital público, né, gente? O resultado financeiro. No hospital privado, aí a conversa é totalmente diferente. Inclusive, o tipo de conflito é diferente. Mas, tudo bem. No hospital público é muito mais a questão interna, em geral, das relações entre as equipes, basicamente. E no hospital privado é muito mais a questão do paciente, do familiar, da imagem, da reputação, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, o indicador tem que mostrar o resultado. Esse aqui é o ponto. O indicador é para mostrar o resultado. Nós vamos ver aqui em 5 minutinhos. Então vamos lá, gente. Então, o Evelina, depois pesquisem isso, deve ter algum link aí, alguma coisa pro... Mas entrou hoje, Google, né? Você colocar... Daqui a pouco eu vejo o seu, Ana, que eu não estou conseguindo ler aqui exatamente, mas eu abro aqui o chat. Esse hospital, gente, ele é um hospital, assim, com um clima bem desafiador, porque ele, além de ser um hospital pediátrico, ele é um hospital de doenças graves e muitas vezes situações terminais. Então você imagina, né,
não sei exatamente o número de leitos, mas você imagina 200 leitos. Quer dizer, 200 crianças, 200 famílias com uma criança em estado muito grave, ou que não sabe, ou terminal, ou coisa parecida. Então você já imagina o clima desse hospital. Aliás, tem um vídeo muito bacana aqui, pena que não vai dar para ver aqui, mas depois se você puder passar aí, se você encontrar aí, eu fico aqui com emoção, inventando moda para a Duda, ver se a Duda não acha, entendeu? Mas tem aquele do Evelino. É do Evelino ou do Cleveland? Acho que é da Cleveland, né? Cleveland Clinic Way também é bacana. E tem um vídeo sobre a empatia dentro do hospital. É muito bonito. É bem emocionante. E é um olhar, por isso é que fala aquela história, né? Fazia congresso de mediação, colocando só a gente para falar, não dá. Não dá, porque você só vê um lado, né? A gente não consegue, é lógico, depois com um exercício, com vivência, num determinado setor, você vai começando a abrir os olhos. Mas esse vídeo é impactante. É do Cleveland Clinic Way. Lembrei que a Duda vai passar para vocês em breve aí uma coisa. Vale a pena assistir, 3, 4 minutos. Sobre empatia dentro do hospital. Mas vale para tudo, obviamente, né? Então, bom, diante dessa circunstância, o desafio lá é permanente, né? Você imagina ser médico num lugar desse. Você sai de um problema gravíssimo para outro gravicérrimo, né? Para não sei mais o que. Uma coisa. E aí teve um dia, um determinado momento, lá no final de 2013, que o médico não aguentou mais. Desculpa. E convidou uma mediadora para gerir lá o conflito com a família. E a coisa funcionou tão bem que as coisas tomaram uma proporção. E aí sim, olha lá, Sheila, como gerou um resultado muito forte. Tem até um livro estou até olhando para ele aqui, né? Comunicação na Cleveland Clinic, e que mostra, inclusive, o projeto de implantação disso, projeto institucional, que é bem interessante de ver, para saber que o desafio é, mesmo os médicos comprando ideia, diretor, não sei o que, a dificuldade que é para você implantar um projeto de mediação, que é algo inovador, vanguarda, essa coisa toda. Então, assim, eles tiveram uma série de dificuldades, mas a coisa foi avançando tal, e aí criaram um projeto institucional. Esse projeto institucional gerou uma fundação de mediação clínica na Inglaterra. Essa fundação está, nesse momento, multiplicando esse projeto do Evelina nos demais hospitais da Inglaterra. Entendeu? Então, assim, são etapas, né? São etapas que a gente vai ter que passar com a nossa criatividade, com os nossos desafios, com as nossas forças, com as nossas... tudo, né? Para a gente poder chegar nesse nível aí. Pode passar, Duda. E, então, assim... Olha bem, nós fizemos uma coisa que eu acho que é interessante aí, que dá um pouco essa lógica da empatia aí, que é assim, né? Mas isso aqui eu acho que é interessante para quem atua na área, porque, gente, porque você sabe onde você vai atuar. Por exemplo, para ficar num outro aspecto interessante, hein, Ana, para você. Depois você 10% é meu, hein, Ana, por favor. Hein? Tá? Olha aqui, essas associações de pacientes. A gente tem aqui, por exemplo, como cliente, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. São doentes crônicos que estão dentro dos hospitais espalhados pelo Brasil afora. Tem a Brasta, tem inúmeras associações. São doentes crônicos, então eles estão lá toda semana, de 15 dias, não sei mais o quê, e eles têm os interesses, lógico, de um cuidado adequado, etc. Lá. Cuidado de saúde adequado, relações terapêuticas, não sei o quê. Então, eles têm as necessidades, as dores deles. Então, um projeto de mediação, né, que trabalhe essa linha,
E é exatamente por isso também o próprio Einstein, ele, né, os hospitais de ponta, eles já têm absorvido essa demanda. Por quê? Gente, o que é o ombudsman? O que é o SAC? O que é ouvidoria? O que é isso, gente? Vamos parar um pouquinho e pensar. Seriamente, né? Não é aquela dar uma resposta qualquer lá para o consumidor e dane-se o planeta, não. Pensar uma coisa séria. Gestão de conflito institucional lá, Sheila. Na lógica do Morton Deutsch. A lógica geral, o Marco deve ter falado com vocês, o que é a institucionalização do conflito? Eu deveria ter sido mais claro, não sei se ficou óbvio, Sheila. Todo conflito é uma oportunidade para melhorar o plano de saúde, para melhorar o hospital, para melhorar a minha relação. Ah, mas por que eu vou preocupar com isso? Você vai se preocupar com isso, porque senão semana que vem o médico está afastado. Semana que vem tem notícia na televisão, no Jornal Nacional, que morreu fulano de tal dentro do seu hospital. Que o cachorro foi transportado lá para o lugar errado e morreu o cachorro. E por isso, porque vai estragar sua reputação, vai problemas financeiros. Olha lá, então tem a questão do hospital. Olha lá, isso tudo vira o quê, gente? Os indicadores que eu já vou passar para vocês, Sheila. Isso tudo vira indicador. Cursos legais, administrativos, rotatividade. Gente, isso é padrão. A pessoa está dando problema na hemodiálise, passa para onde? Passa para a enfermaria. Está dando problema na enfermaria, passa para o pronto atendimento. Você resolvia conflito, gente? A Duda me soprou aqui que alguém perguntou, acho que foi o Lossandro ontem, de casos concretos. Esse é um caso concreto super interessante que a gente teve. Uma pessoa em treinamento conosco, e aí era um treinamento sobre técnicas e procedimentos, e ao longo do treinamento, que durou aí umas 2, 3 semanas, não sei, ela foi aplicando as técnicas, e a pessoa queria ser transferida. E ela foi aplicando as técnicas, tararara, aí chegou mais para o final do curso, ela falou assim, a pessoa não quer mais ser transferida, não, quer ficar lá. Entendeu? Não é mágica, é só a aplicação das técnicas, a coisa é relativamente simples, mas se a pessoa não tiver aquela informação à disposição, ela não vai conseguir resolver, mano. Isso é simples assim, né? Então, é isso. Sheila, por favor, pode passar tudo. Oi, Fernando, rapidinho, só para falar, eu entendi tanto essa questão da institucionalização do conflito, que eu vou sistematizar tudo que eu tenho de informação e depois eu compartilho contigo, tá bom? Porque é isso, eu acho que a ferramenta que eu tenho e a gente, o nosso coletivo tem, para mostrar que não funciona, é condensar em dados e falar, olha, tá vendo por que não tem funcionado? Então, assim, brigar, aí, de novo, você tem provocado, e aí eu vou, né, sistematizar tudo, é a ferramenta que eu tenho atualmente, porque senão vai virar palco de novo só de discussão e não de resolução de problema, tá bom? Obrigada mais uma vez. É isso aí, Sheila, o que eu falo, briga de argumento, né? Eu estou aqui brigando com o Marcos, ele vai ter 5.000 argumentos excelentes e eu também vou ter 5.000. Não vai resolver nada. Não? Se a gente não for para resolução na necessidade ali, nós vamos ficar aqui batendo cabeça e cada vez mais em direção ao inferno lá. Olha lá, gente, e aí mostra isso também lá, Sheila, dentro da lógica da institucionalização e tal. O projeto Evelina é um projeto consistente, porque chamou uma mediadora experiente que domina o assunto. Então ela falou assim, não dá para capacitar só a turminha do hospital, só médico, ou só enfermeiro, ou só equipe clínica. Gente, um funcionário deve ter gente aí com experiência no assunto, um grande problema, né? Vamos dizer assim, um setor de grandes conflitos é o estacionamento. O plano de atendimento você tem que é equipe clínica e não clínica. Ponto. Equipe clínica e não clínica. Só isso, não conflito, tipo, situação básica. Coopera com o nutricionista. O nutricionista fala uma coisa, coopera faz outra.
Ah, não, mas eu achei que... Então, quando você vai estudando lá, não adianta treinar nutricionista e deixar a copeira de fora. Ela faz uma coisa, outra. Às vezes... Bom, então, assim, a ideia é envolver todo mundo. Agora, mas tem que ser 100%. Não, gente, não é isso, lógico que não. A gente vai aos poucos no projeto institucional, vai avançando. Vai avançando. Dá para treinar quantas pessoas agora que eu falei, né? A Carmen, não foi? Do São Carlos? Ou a Ana? Bom, perguntou de São Carlos. Eles trabalham com todas as pessoas. A gente tem que treinar todo mundo. Dá para treinar todos os pacientes? Não estou dizendo isso. Mas chame lá os órgãos de representação. Não, o que a gente tem mais aqui no hospital é bicho de pé. Então pronto, chama lá a Associação dos Portadores de Bicho de Pé do Brasil, pronto, conversa com ele. Não, aqui no hospital é problema oncológico, então chama lá a Associação de Oncologia. O problema é não sei o quê. Então, vamos lá. No hospital aqui é só questão de renal. Pronto, vamos embora. Não é para... E percentual também. Isso é um estágio que a gente vai chegar lá na frente, gente. De ter, né? A gente vem estudando isso, o pessoal cobra, mas de ter assim, níveis, né? Com percentuais de treinamento, capacitação, prata, bronze, ouro, não sei o quê, né? Diamante, de níveis de governança e gestão de conflitos. Carmen, né? Mas é, Carmen, eu sou suspeito, eu adoro São Carlos também. Então, assim, Evelina não fugiu à regra, quer dizer, treinar todo mundo. E é por isso que dá certo, Sheila. Tem que treinar todo mundo, na medida do possível. Alguns setores com maior percentual do que outros. E aí, aos poucos, você vai avançando. Qual que é a notícia super favorável, gente? É que é muito rápido. Muito rápido. Do ponto de vista institucional. Em um ano, você... Os projetos, a gente acompanha projetos no mundo inteiro, né? Não só na área da saúde, mas tem respostas muito consistentes do ponto de vista de indicadores de 6 meses a um ano, desde que a instituição compre, vamos dizer assim, o projeto institucional, adote. Por quê? Se treinar num hospital de 5.000 pessoas, né, da equipe clínica e não clínica, treinar 5, eu não preciso continuar a frase, né, gente? Vai acontecer, né? Não dá, né? Então não é varinha de condão, não, né? Então é uma mudança de paradigma, de conceito de resolução de conflitos. Olha aí a fundação. Vale a pena muito também pesquisar essa Medical Mediation Foundation aí. Tem textos interessantes, tem artigos, tem umas informações bem bacanas, vídeos bons para passar. Dá para ter umas inspirações bem boas aí. Pode passar, Duda, que agora que eu vi aqui, até assustei do 11h30 aqui. Então, com certeza, Rosângela, pode deixar que todos os slides aí, eu acho que já até padrão da ESA, envia tudo para vocês, tá? No curso passado a gente fez assim também. Eu vou encerrar com esse aqui, então, gente. Basicamente o seguinte, naquela história de não reinventar a roda. É centro de mediação próprio ou conveniado. Eu não tenho como criar, porque minha clínica é pequena, minha operadora é pequena. Faz um convênio. Olha lá, Ana. Faz um convênio com a sua turma. Chama mais 3, 4 mediadores, vocês vão atender. São pessoas especializadas em mediação médica ou clínica ou de saúde no Brasil, em São Paulo. 3, 4, 5, 10, não sei quantos mediadores aí. Pronto. A gente presta serviço só nessa área. Então, um centro de mediação. Não, eu quero que tenha dentro do meu hospital. Bom, tudo bem. Então, nós vamos capacitar a sua equipe para fazer isso. Nós vamos te passar um software, vamos medir os indicadores aí dentro. Você vai ver que vai ter resultado.
Agora, tem que ter capacitação lá dentro, porque senão as pessoas ignoram. Essa rede nacional que a gente treinou, em alguns hospitais as pessoas sequer sabiam que tinha a comissão lá dentro. E ela, como diz a Sheila, né, ela formalmente era existente. Já estava lá constituída, não me lembro exatamente quanto tempo, mas há algum tempo. Em outros ela era mais atuante. Então, assim, a capacitação é absolutamente necessária. Agora, e né, uma das últimas coisas que eu vou falar aí, gente, importantíssimo fazer parte do centro, na medida do possível, pessoas de todas as categorias. Treinar essas pessoas. Ontem eu estava no grupo, não sei se vocês ouviram isso, participaram desse debate, eu não falei nada não, mas vi que o pessoal estava questionando lá a questão da arbitragem, que nas câmaras arbitrais, que alguns falando assim, não, porque a coisa é direcionada para quem é aqui do centro, não sei o quê. Você tem uma câmara institucionalizada, aí, Ana, você tem a sua câmara. Você pode abrir para outros mediadores. É lógico que você vai ficar com a parte da brincadeira. X% é meu, porque a câmara é minha. Agora, o Marcos pode ser seu mediador, eu posso ser, a Rosângela pode ser, o Ricardo pode ser, representantes treinados dos familiares, das associações de doenças crônicas XYZ, para chegar lá se algo, né, na lógica da justiça realmente completa, né? Então, esses detalhes a gente vai apurando com base nas experiências e nos outros casos nacionais e internacionais. Bom, gente, desculpa aí passar o tempo, quero agradecer demais a presença de vocês, dizer que estamos abertos, acho que a Duda colocou aí que os nossos contatos, né? Uma honra estar aqui com vocês debatendo esse tema que é muito caro para nós. Espero revê-los em breve lá no grupo de trabalho e na comissão, né, também, de soluções processuais da OAB São Paulo, que é muito rico, muito interessante. E agradecer a participação e a colaboração de vocês aí. É bom quando tem gente que interage, que conversa sobre o assunto e tal, o tempo passa rápido. Pelo menos para mim passou. Obrigado, gente. E até breve. Entre em contato conosco. Tá? Abração, gente. Valeu, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Ricardo.